Pouquinho, mas estamos aqui hoje com a Karina, né? A Karina, coitadinha, ela é bem tardão já de madrugada, já é mais de meia-noite lá, mas ela se propôs a vir falar com a gente um pouquinho, então acho que vamos aproveitar esse momento, né? A Karina, então, ela é nutricionista, Karina Huffman, tem uma especialização em nutrição e obesidade da criança e do adolescente na Sorbonne Université, na França, e atua hoje, né, como nutricionista infantil, de Petis, com foco na introdução alimentar, amamentação, dificuldades e intolerâncias alimentares. Então, ela vai falar para a gente um pouquinho como é que é fazer uma pós-graduação no exterior, quais são os desafios, né? Seja bem-vinda. Juliana, quer falar alguma Obrigada. coisa? Só quero dar um oi para todo mundo. Karina, obrigada por ter aceitado essa empreitada de falar aí online. A gente não aguenta mais ficar online, né? E a gente fica tentando para trazer as pessoas para falar mais online. Agradeço muito, né? A gente se conhece de outros carnavais também e é muito bom ver você lá, podendo estudar, né? Podendo se especializar em outro país. Obrigada por ter aceitado. Deixa eu complementar, né? A Karina foi minha colega de turma, gente. Então, é um prazer tê-la aqui também. Ah, gente, não, o prazer é todo meu, né, de receber o convite de vocês. Desculpem pelo atraso, né, mais uma vez, né, a vocês aí, a Ana e a Ju, né, e a todos que estão aí com a gente, né. Então, eu posso começar, meninas? Conta pra gente um pouquinho. Tá. Daí a gente Então abre tá. para perguntas depois. Então tá, eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né, sobre o que eu fiz até aqui, por que eu vim parar aqui, né. Então, me formei junto com a Ana, né, já fazem 16 anos, né, Ana? E me especializei em nutrição clínica a princípio, né, na Universidade Federal. E logo depois que eu me formei, eu trabalhei como representante comercial de dietas interais de um distribuidor da Nestlé. Visitava, inclusive, as prefeituras e tudo, né? E aí depois eu passei num concurso da Prefeitura de Pinhais, né, onde eu fui trabalhar, né? Primeiramente trabalhei com crianças, né, com programas de desenvolvimento mesmo e políticas públicas, né, Bolsa Família, Programa do Ferro, enfim, né, todas essas questões. E depois, no final, né, a maior parte do tempo eu trabalhei na vigilância sanitária. Então, por que eu vim parar aqui na França, né? Então, meu marido, ele recebeu uma proposta de trabalho para vir, a princípio, por algum tempo, né, para cá, e acabou que eu vim acompanhá-lo, né? Primeiramente, eu consegui uma licença, né, sem remuneração, porque como eu era concursada, acabei vindo para cá junto com ele, e no final das contas nós decidimos ficar aqui, né, definitivamente, né? Então, acabou que na hora de a gente voltar, né, por outras circunstâncias, a gente decidiu ficar por aqui. E aí, assim, eu tive as minhas duas filhas aqui, né? Então, eu tenho duas filhas, a Alice, que hoje tem 5 anos, a Luíse, que tem 2, né? E aí, essa questão de ser mãe, né? Meio que em tempo integral, né? Isso tudo fez despertar uma vontade de estudar, né? A questão da nutrição infantil, né? Mas antes disso, né, logo que nós decidimos ficar aqui, né, todo o período, foram 4 anos que nós ficamos, né, um tempo de expatriação, que se chama, né, quando uma pessoa vem, assim, através de uma empresa, né, para trabalhar. E aí, no total, já são 7 anos, né? Então, 4 anos de expatriação e 3 anos que nós estamos aqui em contrato local. E aí eu decidi fazer um mestrado, pensei, vou fazer um mestrado, né, porque é um curso completo, enfim, depois também existem outras possibilidades da docência e tudo, então, como eu trabalhei muito na parte de nutrição e saúde pública, decidi fazer um mestrado em nutrição e saúde pública aqui também. Comecei a fazer o curso, né, e no decorrer do curso eu acabei engravidando da Luíse, que é a minha pequenininha, que está com 2 anos hoje, e no final das contas, não gostei. Não gostei, não gostei do curso, né. Para entrar no curso não é fácil, e então depois eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona, né, esse processo, né, para entrar, para conseguir
essas vagas, né? Se é pago, se não é. Vou explicar um pouquinho para vocês a diferença. Então, assim, eu comecei esse curso, não me identifiquei com ele, apesar de eu já ter trabalhado e tudo. Aqui o direcionamento era muito, muito focado na questão da epidemiologia, estatística, né? Então, assim, a carga maior do curso estava na parte de pesquisa, né? E epidemiologia, estatística, então não era um curso assim muito prático, era para quem gostaria de trabalhar mais na área de pesquisa do que na área de atuação ali na prática, né? Então, como eu não pretendia continuar dentro desse ramo de trabalho, eu acabei desistindo de continuar esse mestrado. E daí foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque chegou a Luísa e eu comecei a estudar as questões de introdução alimentar, porque a cultura, né, é muito diferente, então as orientações que a gente recebe aqui são diferentes, e aí eu ficava pensando, mas por que aqui é assim, né, e no Brasil é de outro jeito, né? Ainda tinha o que eu já tinha aprendido há muito tempo na faculdade, né, e tudo que evoluiu nesse passar do tempo, e mais as questões culturais, né, que estavam envolvidas aí nesse processo. Então, eu comecei a me interessar, e aí criei uma conta de Instagram. A princípio, eu comecei postando, né, uma coisa ou outra, assim, da própria alimentação da Luísa, que eu ia fazendo e tal, e aí, né, me surgiu uma ideia e uma vontade, né, de realmente estudar. Comecei a procurar um curso aqui, e encontrei uma especialização, né, que aqui chama DU, né, então é DU, em nutrição da criança, nutrição e obesidade da criança e do adolescente, né? Essas especializações, então, assim, explicando um pouco para vocês a diferença entre um mestrado e uma especialização, né? Então, é muito comum aqui os jovens já saírem da universidade e já irem fazer mestrado. Então, assim, no Brasil a gente encontra pessoas de diversas idades, mas aqui é muito comum eles fazerem muito jovens, mestrado, doutorado, enfim, já seguir, né, essa carreira acadêmica, né, independente do que eles vão escolher como trabalho mesmo, Uhum. né. Então, assim, eu era tipo a avó da turma, né, quando eu fiz mestrado. E eu acho que eu era mais velha mesmo. Tinha uma menina um pouco mais perto de mim, mas eu era mais velha da minha turma, né. E hoje eu tô com 37 anos, então no Brasil é comum, né? Você encontra gente de todas as idades. Então eu decidi fazer essa especialização e assim, a diferença é que assim, o mestrado, tanto para o mestrado quanto a especialização, aqui a gente precisa montar um dossiê, né? A gente precisa se inscrever no curso, tem sempre as datas de inscrição. Então, normalmente os cursos do ano letivo começam em setembro aqui, né? Não só aqui na França, mas na Europa. Então, o período de inscrições ele é normalmente entre abril e maio. É quando funcionam as inscrições. E aí, como que funciona? Né? A gente escolhe a universidade, escolhe o curso, e para esse curso que a gente escolheu, né, de cada universidade, a gente tem que mostrar que a gente está apto a cursar aquele, aquele curso escolhido, né, que a gente tem a capacidade de cursá-lo. Né? Então, vai ter que montar um dossiê. Nesse dossiê, a gente vai colocar uma carta de motivação, né? Não sei se, nem sei se existe isso aí, Ana, como que funciona. Uma carta de Mas assim, apresentação, né? isso é uma carta de apresentação onde a gente tem que colocar as nossas motivações para fazer aquele curso, né? Então a gente tem que escrever direitinho, não pode ter erro, a gente tem que convencer a pessoa que vai ler que a gente é um bom candidato para aquela vaga, né? E além dessa carta de motivação, a gente vai adicionar toda a documentação, que normalmente precisa ser traduzida, e, e assim, e precisa mostrar, né, normalmente para quem não mora aqui, assim, há muito tempo, e enfim, precisa provar também a proeficiência da língua, né, então algumas universidades pedem, no caso aqui da França, chama DELF, que é a prova, né, a prova de proeficiência da língua, então você tem que ter o certificado do DELF, que é DELF, né? Se alguém precisar anotar.
E aí, a gente encaminha toda essa documentação lá por volta de abril e maio e fica esperando, né, para ver o que que aconteceu. Normalmente eles entram em contato, né, com aqueles candidatos que eles acham interessante, e aí existe uma prova oral, né, onde a gente vai lá e conversa com uma banca mesmo de 2, 3, 4 pessoas, e eles vão fazer questionamentos e vão perguntar para ver se aquilo que você escreveu e que você disse que você faz ali, que É você você realmente mesmo, né? que é você mesmo, que você fala a língua, que você tem aquelas capacidades, né, intelectuais, enfim, que a tua formação, né, está de acordo com o curso que você está escolhendo. Para o mestrado, né, o critério, assim, é maior. Para especialização, como o mestrado normalmente dura 2 anos, né, então é um ano, assim, de aulas, e o segundo ano eu acho que é metade aulas e metade estágio. E daí normalmente a gente que tem que conseguir o estágio, né, então existem estágios que são remunerados, mas a maior parte eu acredito que não seja, né, então você precisa conseguir esse estágio e existe uma monografia para entregar no final, né. E aí, se a pessoa decidir seguir ainda essa carreira, aí tem doutorado e pós-doutorado, mas a linha de como que a gente diz? A sequência, né, que a gente precisa seguir e toda a documentação que precisa ser preparada é a mesma coisa. E na especialização também eu encaminhei uma carta de motivação, encaminhei meus diplomas, também precisa ser aceito, mas durava um ano essa especialização que eu escolhi. Aí é variável, né? Tudo vai depender do curso que você escolhe, da universidade. Então, o meu curso durou um ano, eram 8 módulos e, e cada módulo durava 2 dias, né? Então, 2 dias por semana, na quinta e na sexta, 2 dias completos, em que eu ia para aula mesmo, né? Aí as últimas aulas, em virtude da pandemia, acabaram sendo pelo Zoom, né? E a gente tem que se adaptar, né? Essas novas Metodologia, proposições da vida, metodologias, né? Então, assim, sim. não é fácil e assim, é muito mais cansativo, né? Porque ficar um dia todo ouvindo aula e tudo, né? Então, realmente a gente é um desafio a mais, né? Para a gente conseguir suprir, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? Em relação à minha trajetória. E aí, se tiver alguma dúvida aí, Ana, não sei Alguém se. perguntou, é em Paris mesmo que você tá, né? E tanto o mestrado quanto a especialização foram aí. Isso, exatamente. Na verdade, eu moro em Versalhes agora, né? Que é do ladinho, né? Tô 15, 20 minutos de Paris. Mas só que assim, Paris é muito Uhum. grande. Então, por exemplo, quando eu fazia o mestrado, levava 1 hora para chegar até lá, né? Porque normalmente a gente vai de metrô, né? Não, é muito mais fácil. Aqui, para andar de carro, é infernal, tipo, pior que São Paulo. Então, essa especialização que eu faço, as aulas são num hospital, que chama Hospital Armand Trousseau, que é um hospital pediátrico aqui. E é uma especialização da grade do curso de medicina mesmo, né? Então, tem pediatras, tem nutricionistas, né? Em relação também à profissão de nutricionista aqui, né? Se chama dieteticienne, né? Então, o equivalente, né, à nossa profissão. Mas eu ainda acho que a gente estuda mais, né? Porque aqui eles estudam 2 anos, né? Não é um curso onde eles têm uma licenciatura, então é um curso, assim, né, não é um bacharelado, né, digamos assim, é um curso como se fosse um curso técnico no Brasil, sabe? Uhum. E então eles estudam 2 anos e aí tem o diploma de dieteticien, e aí é possível também estudar mais um ano, e aí eles têm o título de dieteticienne nutricionista, né? Então, Uhum. que seria como se fosse ainda mais uma especialização, né?
E aí, com esse diploma, é possível escolher um mestrado, né, qualquer outro curso, né. Mas eu, por exemplo, para eu atuar aqui como nutricionista, com o diploma francês, eu preciso passar por um processo que chama validação de experiência. Então, é possível, através da minha experiência profissional, um diploma desse, né, de dieteticeira aqui. Seria possível, mas é super burocrático, né? Então, assim, como talvez os meus projetos não sejam de ficar aqui ainda muito tempo, né? Então, é uma coisa a se pensar, né? Se realmente vale a pena. Sim. Mas de repente, assim, se alguém que decide vir para cá, que quer morar aqui, né? Que tá começando, né? Às vezes se formou e tá começando, tipo, com certeza vale a pena, né? Porque e assim, existem muitas empresas que contratariam o profissional também, né? Se você prova a tua formação, né? E você quer trabalhar numa empresa, por exemplo, eu conseguiria trabalhar como nutricionista, mas para eu ter um consultório, né, como profissional liberal, aí preciso, como aí do Brasil, né, dessa formação e do registro no conselho aqui também de nutrição, né, para fazer tudo certinho, né. Sim. Hoje eu acabo atuando de forma digital mesmo, né, então eu faço atendimentos, né, a princípio consultorias, né, não é uma consulta, porque como a gente não vê o paciente nem nada, então assim, seriam consultorias mesmo para orientar essas questões de introdução alimentar, né, ou para tirar dúvidas, então acaba não sendo algo tão completo quanto a gente gostaria para fazer uma consulta, apesar do conselho de nutrição ter liberado, né, as Uhum. consultas até o ano que vem. Então, existe essa possibilidade, mas a gente não sabe se vai se estender ou não. É, uma discussão Então, ainda bem grande, né, que o conselho está fazendo essas definições. O Alex, que é nosso professor aqui, ele é o presidente do conselho, né, aqui do Paraná. uhum, E ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, que realmente é uma situação que, né, vai depender ainda das decisões lá do Conselho Federal junto com os regionais. Eu só vou complementar aqui um pouquinho do que você falou com duas claro, perguntas, na verdade, né? uhum, Uma delas, a Aline perguntou como é a valorização do profissional de nutrição aí, né? E a uhum. outra, a Maria de Lourdes tinha perguntado, mas você acabou de falar, né? Mesmo fazendo as especializações, tendo graduação do Brasil, se você poderia atuar aí, né? Que você já falou um pouquinho. Exatamente. Precisaria reconhecer o diploma, né? Só que como não tem o reconhecimento do diploma, no caso, se for um recém-formado, vai precisar se inscrever num curso, né, de nutrição aqui, talvez consiga acelerar, né, o processo, fazer menos matérias e tudo para ter o diploma. E se for alguém que já tem uma experiência profissional, existe um processo que chama VAE, né, que é um processo de validação da experiência profissional. Então, é possível sim, né, se de repente você trabalhou pelo menos um ano já de experiência profissional, você já consegue solicitar, né, essa validação. Mas assim, a burocracia existe, né? Então, mesmo assim, mesmo você falando bem a língua, né, e tendo um conhecimento assim da cultura, já não é um processo assim muito fácil, né? A gente precisa de ajuda, né? Existem ajudas que o próprio governo oferece, que seria assim, como se fosse a agência do trabalhador aqui, que chama Pôle Emploi. Depois eu posso escrever essas palavras e mandar se alguém tiver interesse. Mas aí esse órgão ele também auxilia, né, as pessoas a passarem por esse processo, que foi aonde eu vi, né, primeiramente, tudo. E aí veio essa pandemia toda, enfim, também nem tive a oportunidade de continuar. Então, tinha mais uma coisa que eu ia falar que eu pensei. Ah, então, no site, né, se alguém tiver interesse de vir para a França, no site do consulado francês no Brasil, existem. Você pode entrar lá e você pode procurar uma espécie, acho que é intercâmbios mesmo, bolsas, sabe? Bolsas de universidades. E você consegue se inscrever, né, para essas bolsas através do site do consulado francês no Brasil.
Ah, que legal. Então, é bem legal, assim, porque daí se tiver essa inscrição pelo consulado, normalmente tem um subsídio do governo, né, bolsa da CAPES e tudo, então esse auxílio. Então eu acho que para quem está se formando agora, né, seria uma dica que eu daria seria primeiro estudar a língua, né, porque é importante a gente saber, mas assim, não é difícil. Eu mesmo não falava nada de francês quando eu cheguei aqui. Fiz 6 meses de intensivo, assim, e me viro super bem, escrevo tudo, né, então com dedicação é possível. E até eles pedem, né, um dos critérios normalmente, se você se inscreve pelo site do consulado, né, eles vão pedir a proeficiência na língua. Mas é super legal, né, porque é uma possibilidade. Eu já estava aqui, então eu tinha que procurar alguma coisa aqui mesmo, né, Uhum. mas eu acho que eles realmente privilegiam as pessoas que estão se formando agora, né, e tudo é uma oportunidade mesmo. E você acha que o brasileiro tem uma boa receptividade aí também? O Vitor até perguntou aqui, quando você foi para a França, como é que foi sua interação com as pessoas? Receberam bem você? Porque isso tem, né, não sei se é um mito, as 2 vezes que eu estive na França, eu não tive problemas, assim, de relacionamento, mas algumas pessoas falam, né, principalmente na região de Paris, realmente, que tem essa dificuldade. Então, na verdade, assim, o europeu em si, né, e o francês, eles são muito mais frios do que nós, né? O brasileiro é um povo mais quente, né, mais vibrante, enfim. Então, Uhum. eu acho que pra gente que é de Curitiba, a gente até não É bem sente parecido. a gente não sente tanta diferença, sabe? Mas, assim, é óbvio que existe uma diferença. Eu não sinto, assim, um preconceito, sabe? Nunca senti, assim, muito um preconceito. Eu acho que, inclusive, eles valorizam muito se você se dedica, se você tenta falar, né, o Uhum. francês e tudo. Então, eles acham muito legal, porque eles têm dificuldade de aprender outras línguas, né, os franceses. Então, eles acham super legal. Paris é um lugar super cosmopolita, então, assim, tem gente do mundo inteiro, né? Então, não só turista, mas gente do mundo inteiro que vem morar em Uhum. Paris, né? Então, é muita mistura. Então, assim, a gente pensa, eu vou encontrar só francês, assim, mas é muito misturado. Tem africano, tem marroquino, tem chinês, então, assim, e a gente vai encontrar uma diversidade de pessoas se a gente for estudar, né, também. Então, eu acho assim, que se a pessoa se dedica, se a pessoa, né, fala a língua, eu acho que não existe essa barreira, né. Sim. E não acho que exista, assim, preconceito, assim, sabe, muito grande, né. É óbvio que em algumas coisas as pessoas sempre vão perguntar: "Ah, mas da onde que você é?" Porque você vai falar, né, o francês e as pessoas vão ver que o seu Não é de francês lá. tem uma entonação diferente, né. Uhum. E da mesma forma que aí no Brasil, se a gente vai para o sul, que é uma região mais Sim, quente, né, então as pessoas já são mais abertas, né, é o efeito do sol, né, gente, mais felizes. é E verdade. Paris é tipo Curitiba, assim, né, então é cinza, tem pouco sol, e tem as estações do ano, né, que, assim, a gente tem muito tempo de frio, de inverno, né, então, Eu eh vejo um pouco, assim, que talvez não seja nem porque eles não nos recebem, é que eles são muito educados também, né. Sempre tem essa questão do cuidado, enfim, com as pessoas, e acho que isso que o brasileiro talvez não tenha muito, né, desse sentido. Então talvez eu acho que isso também sinta-se um pouco, essa diferença. eu acho que isso que você falou é a chave, assim, sabe, a gente vira, assim, Uhum, humilde mesmo, né, assim, porque eles têm uma forma de articular mesmo na uhum. própria forma de falar que precisa ser mais educada, né, eles gentil, assim, é a palavra. Bonjour o dia inteiro, né, bonjour o dia inteiro. Então acho que é isso, assim, realmente, essa questão de ser gentil é muito forte, e o brasileiro não tem, assim, tem, mas é diferente, né, a forma de tratar é diferente. Perguntaram aqui também com a área de atuação, né, se do nutricionista tem várias áreas de atuação aí, ou se ele trabalha mais só na parte clínica realmente.
Então, na verdade, como no Brasil, tem nutricionista que trabalha em hospitais, tem nutricionistas que têm consultório, tem nutricionistas que trabalham também em saúde pública, em prefeitura, tem concurso público aqui, assim como tem aí. Uhum. Só na vigilância sanitária que aqui não tem nutricionistas. Normalmente são médicos veterinários que trabalham aqui na vigilância sanitária. Então, é uma diferença, mas nas políticas públicas, né, e toda essa questão, inclusive, esse mestrado que eu comecei a fazer, né, ele era um mestrado onde eles desenvolvem as principais políticas públicas aqui, né, que chama PNNS, né, que eles têm várias propagandas em relação a incentivo, né, de alimentação saudável e tudo. A Carolina Então, Bellomo, nutricionista daqui de Curitiba, ela acho que deve ter feito esse mestrado porque ela também participou do projeto de criação da cartilha de amamentação aí na França. pode Então, eu ser, imagino pode que tenha ser, sido, né? Com você falando isso, pode ser que tenha sido. E é ela é nutricionista possível. aqui de Curitiba. Participou do E é... anterior. Ah, sério? Que Aham. legal! Então, e aí tem também a parte de produção, né? Tem nutricionistas que trabalham Uhum. também em restaurantes, né? Cantinas, e tem nutricionista que trabalha também com educação nutricional nas escolas, tudo, então é muito parecido com aí, né? O que muda, né, é que eu acho que a gente tem mais autonomia no Brasil, em relação, assim, a pedir exames se você trabalhar num consultório, Uhum. né? Até mesmo em relação a indicar assim, fitoterápico, suplementação. Eles aqui acabam dependendo mais assim do médico do que nós no Brasil. Eu acho que a gente já adquiriu uma autonomia maior aí do que aqui. Então, isso eu vejo como diferença. Sim. Outra pergunta, né? Dessas áreas da nutrição, você acha que tem alguma que é mais valorizada na França ou a gente tem muito parecido? Então, eu acho que é muito parecido, é muito assim do destaque profissional como aí, sabe? Então, tudo vai depender do interesse, do que você acha que você faz melhor, né? Uhum, E mais bem feito, e é como aí. Eu não vejo diferença. É lógico que eu também assim não atuei, né? Eu uhum, conheço nutricionistas, porque conheci nutricionistas nos cursos em que eu trabalhei e tudo, né? uhum, Mas aqui também tem nutricionistas que trabalham como representantes, como eu trabalhei aí, de nutrição aham, integral, de suplementação, né? Mas o nível salarial, assim, eu acho que ele é muito parecido, sabe? Em, em todas as áreas. E aí tudo vai depender do destaque profissional mesmo, assim. Mas eu sim, conheço uma nutricionista que atende em consultório, assim, e ela tem um destaque super bom, né? Como aí, ela tem um site, ela tem, né? Um trabalho aí já, uma caminhada de anos e tá tranquila, sabe? Tá super bem. Então, assim, eu acho que é possível se desenvolver na área que a pessoa tiver mais aptidão, assim, sabe? sim. Até eles perguntou, você falou de remuneração e salário. Como é que é, mais ou menos? Você tem ideia desse salário ou não? Então, na verdade, um salário de base, assim, né? Gira em torno de 2.000, 3.000 euros, assim, sabe? Para iniciar, se for numa profissão, né? Numa contratação de uma empresa, né? Por exemplo. Em torno de 2.000, 3.000 euros, assim, para começar. E aqui eles valorizam muito, né, o estudo, né? Então, assim, se você for pensar, né, em trabalhar para uma empresa mesmo, né, que você vai mandar seu currículo e tudo, o fato de você ter estudado aqui é muito importante, eles valorizam isso, né, porque eles vão ver, Uhum, estudou aqui, então, né, já domina a língua, né, já sabe como que as coisas funcionam aqui, então eu acho que é um passo à frente, né, a gente ter essa, essa experiência, né, de estudar aqui, e não só por ser brasileiro e por ter estudado aqui, mas mesmo as pessoas que se formam aqui, né, por isso que eles já engajam já depois que se formam da faculdade, já começam a fazer mestrado, doutorado e tudo, porque isso aumenta o salário, né? Então, uhum, assim, a empresa para te contratar, se você tiver um grau de estudo maior, ela já tem que te propor um salário maior, entendeu? Que esteja adequado com o seu nível de estudo.
É muito nivelado, né. Eu tenho um irmão que morou ali aí bastante tempo e ele fala que a maioria dos salários são muito nivelados, até de áreas diferentes, né. Tem Sim. o as grade sei lá, como é que a gente fala, assim, o posicionamento realmente vai mudando aí. Eu acho que o que interfere mais é a experiência mesmo, né, como aí, e eles valorizam muito também o estudo, né, então eu acho que isso vai te colocar, assim, uma etapa acima, né, também no nível salarial, né, falando de nível salarial. Sim. E com relação aos custos, né, que você falou da faculdade, tanto do mestrado, da especialização, como é que é esse pagamento ou não tem, como é que funciona? Tá. Então, tanto um quanto o outro foram em universidades públicas que eu fiz, né. A especialização foi numa universidade que também que também é da Sorbonne, que chama, Paris 13, que seria Paris 13, né, traduzindo. E aí, quando a universidade é pública, normalmente a gente paga uma taxa anual de inscrição. Essa taxa anual de inscrição do mestrado, acho que foi de 300 euros, assim, sabe, para o ano. Uhum, E aí depois não tem que pagar mais nada, da universidade pública. E, esse curso que eu faço da especialização, né, como é uma especialização, né, que chama DU, como eu falei para vocês, uhum, eh, ele custou 1.500 euros o curso uhum, completo, né, porque daí é um curso que eles emitem o certificado se você passar na prova, né, então assim, não tem nessa especialização que eu estou fazendo, não tem uma monografia, porque é um curso mais curto, mas existe uma prova de certificação, uhum. escrita e oral, né, então você tem que tirar a nota média para passar e para você obter o certificado, né, se você não passar na prova, você tem que fazer o curso de novo o ano que vem e tentar a prova novamente. Então, assim, não Sim. tem segunda chance, né. Então, eu acho que por isso que, assim, eu acho que tem que ser quando você vai escolher, né, uma área de estudo, tem que ser alguma coisa que você tenha afinidade, né, que realmente seja alguma coisa que você quer seguir, né, para que você se envolva, para que você esteja disposto a estudar, né. As provas aqui e todo o estudo, né, todas as provas que eu fiz são muito diferentes do Brasil, né, então, no Brasil acho que a gente busca muito, assim, o raciocínio, né, das pessoas, né, então, por exemplo, numa prova de fisiologia, dificilmente você vai ter uma questão onde vai te pedir a definição, onde vai te pedir os valores, né? Qual que é a recomendação de cálcio de 1 a 3 anos, de 3 a 6 anos. Então, assim, Uhum. aqui tem que saber tudo isso. Então, assim, de vitaminas, de minerais, tem que saber definições, né? Então, se for um curso que você realmente não tem afinidade, que acaba sendo um peso, que foi o que aconteceu quando eu fiz o mestrado, que não foi uma coisa que eu gostei, é, é difícil da gente levar para frente, né? Porque já não é fácil, né, já existe, uma língua diferente, termos técnicos Uhum. diferentes, né, toda uma adaptação que a gente precisa, e aí se for uma coisa que você não gosta, é difícil. Então, quando forem escolher, né, o curso, escolham algo que realmente vocês desejam fazer, que vocês curtam, né, e que não precisa ser uma coisa para fazer para o resto da vida, mas uma coisa que exista uma afinidade mesmo, né. Sim. O Vitor perguntou aqui, aceitação do próprio paciente numa consulta, talvez você não tenha essa relação com o francês, né, mas, você tem algum conhecimento disso? Se tem uma aceitação boa, se eles também como é que é, assim, essa da alimentação do francês, essa mudança cultural também do que se tem, né, com a gente? Então, eu acho que a questão realmente de estudar aqui, né, e de conhecer um pouco a cultura, né, faz muito parte, eu acho que desse reconhecimento que também a gente vai ter do paciente, né. Porque, por exemplo, no Brasil, quando eu estudei, a recomendação era comer a cada 3 horas, né. Então, se eu falar esse negócio para um francês, a pessoa vai achar que eu sou doida, entendeu. Porque eles comem 3 vezes por dia, é assim, né, é cultural. Então, eu acredito assim, que se você se envolver, se você estudar, se você tiver o conhecimento, né, eles não eu não acredito que você vai ser visto de forma diferente, entendeu. Se você atender uma pessoa, se você fizer um bom atendimento e esse atendimento ele for condizente, né, com o desejo da pessoa, Uhum.
né, eu acredito que a gente tem até um plus aí, né, um a mais, né, porque, assim, eles gostam muito do brasileiro, né, o brasileiro, Sim, ele é bonito, né, a mulher é bem cuidada, né, então as pessoas se preocupam. Então, assim, se de repente a pessoa for trabalhar num consultório, escolher, por exemplo, emagrecimento, né, eu acho que é um a mais até, né, então, o fato de ser brasileira, né, então não acho que teria nenhum preconceito nesse sentido. sim. Mas assim, precisa falar o francês, né, não dá. Isso precisa, não dá para se virar com inglês, né, É. então assim, diferente se a gente vai para outro lugar, por exemplo, pra Alemanha, para algum outro país, né, eles se viram bem com inglês, mas aqui São não poucos, dá. né, são poucos. Uhum. Teve uma pergunta com relação a essa parte de alimentação mesmo. A Janaína perguntou quais são as orientações e recomendações para a introdução alimentar aí na França, já que você trabalha com as crianças. Então, na verdade, muda bastante, né, do Brasil, né, então, eu vou fazer um resumo, né, porque são várias Uhum, coisas que acabam mudando, mas, assim, o principal é que eles introduzem a alimentação entre 4 e 6 meses, né, e por quê, né? No Brasil, a gente privilegia introduzir alimentação a partir dos 6 meses, que é quando a criança já apresenta os sinais de prontidão, né, então quando ela mantém a cabeça, uhum. eh sozinha, quando ela já consegue se sentar sem o mínimo de apoio, quando ela se interessa pelos alimentos dos adultos, quando ela coisas na boca já sozinha, né? Então, assim, quer dizer que aquela criança ela está apta a começar a receber a alimentação. E aqui, na verdade, eles começam com 4 a 6 meses. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, por que isso, meu Deus, né? Aí foi uma das razões que me levou a estudar. Né? Eu tô aqui no país desenvolvido, por que é diferente isso, né? E aí eles fazem isso em relação, porque eles têm uma preocupação, né? E existem estudos, né, que dizem que a introdução da alimentação nessa faixa etária diminui muito o risco de alergia, principalmente aos alimentos que são mais alergênicos, né? Então, amendoim, trigo, derivados do leite, castanhas, né? Todos esses alimentos que a gente sabe que tem uma possibilidade de alergia maior, eles sendo introduzidos mais cedo, o risco de uma alergia mais tarde é menor. Então, aqui eles privilegiam, né, não respeitar os sinais de prontidão da criança, né? Então, eles vão começar com purezinho mesmo, com a papinha lisa, né? Então, assim, aí no Brasil, o que que nós recomendamos, né? E que eu concordo, de amassar sempre com garfo, de não liquidificar, de não processar. Aqui, como eles começam muito cedo, a criança nem senta ainda, eles começam com tudo muito processado, né? Então tem que ser tudo muito liso e tudo. E é muito engraçado, porque tem uma divergência, né, você fica pensando: "Meu Deus, já começa comendo desse jeito, não tá muito legal", mas aí depois, né, a gente vê que acabam se tornando adultos que têm bons hábitos Sim, alimentares, né, que se alimentam bem. Então, isso também foi uma coisa que me intrigou e que me fez buscar essas informações. Então, eu acho que basicamente, assim, o período de introdução dos alimentos, eles começam introduzindo os legumes aqui antes das frutas, mas assim, não é uma regra também, né? Assim como no Brasil depende muito do pediatra, né, que está acompanhando a uhum, criança, do que ele vai orientar. Existem orientações da introdução alimentar na carteirinha de vacina da criança, né? Então tem uma tabela com toda a cronologia, né, de introdução dos alimentos. Por exemplo, leguminosas, né? Aqui não é comum o consumo de leguminosas. No Brasil, a gente come feijão todos os dias. uhum. Então, eles recomendam introduzir o feijão com 18 meses, se você for olhar na carteira de vacina, porque não é comum, não faz parte da cultura, né? Sim, Então, coisinhas assim que acabam sendo diferentes. São várias coisas, né? São sim, várias. aham. Até o padrão alimentar mais da Mediterrâneo, né, eles têm esse hábito também, então tem coisas muito diferentes realmente do que a gente está habituado aqui. A Aline perguntou aqui, né, ela falou, li um livro que comentava que a relação da alimentação com os franceses é muito mais tranquila, leve e livre de terrorismos nutricionais. Como é que é a sua vivência? Você percebeu isso também?
Então, ela provavelmente deve ter lido o livro da Sophie Derham, que é a nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, né, não sei, Que mora aqui no Brasil, né? que mora aí no Brasil, Sim. né. Eu já participei de umas lives dela e ela é muito engraçada, ela é muito, e daí eu falei assim: "Ah, eu participei de umas lives dela aqui", que ela também tem um Instagram aqui, daí eu falei: "Ah, eu sou uma nutricionista brasileira que mora na França", dela: "Ai, que legal, e eu sou uma nutricionista francesa que mora no Brasil". É. Ah, então, mas realmente é verdade, assim, sabe, eles têm uma relação mais leve com a comida, no sentido de que eles, se permitem comer, né, as coisas com uma maior naturalidade, mas assim, essas fobias, esses medos, né, e essas coisas, né, não chegam só aí, né, então aqui a gente também vê, né, que existe também essa preocupação, só que numa menor intensidade. Uhum. Mas assim, o francês ele come normalmente pelo menos ou uma entrada e o prato, ou ele come o prato e a sobremesa, né. E isso pode ser durante a semana, pode ser no jantar, Uhum. né. Então assim, não existe essa culpa: "Ai meu Deus, eu vou comer um doce". Em relação à introdução do açúcar, né, por exemplo, isso é interessante, porque ela perguntou da introdução alimentar. Aqui não existe restrição de introdução alimentar do açúcar. Então assim, se a criança for comer alguma coisa, uma compota, que é a frutinha cozida, né, que tem muito aqui, Uhum. e que eles oferecem as frutas no começo eles oferecem só fruta cozida para criança também, por exemplo. No Brasil a gente já começa com as frutas in natura, né. BLW é super, mal desenvolvido aqui, assim, sabe. Então eles ainda estão no método tradicional. E assim, isso que a Sophie fala no livro é real mesmo, assim, sabe. E assim, gostam muito de consumir produtos de produção local, né, então, não necessariamente orgânicos, mas o que é produzido próximo, né, então, desde frutas, legumes, né, eu acho que a qualidade dos alimentos é diferente aqui, né, então, infelizmente, aí no Brasil a gente vê muita coisa adicionada no leite, né, então assim, a gente tem que ler a embalagem para a gente comprar um leite que seja leite, né, que não tem Uhum. um monte de coisa dentro. Então assim, esse controle de qualidade dos alimentos também é maior aqui, então eu percebo que existe uma diferença na qualidade dos alimentos, do próprio leite, do próprio iogurte, da Mesmo manteiga, industrializado, né, que ele tem, mesmo né. mesmo sendo industrializado. Sim. Então, é claro que isso também vai refletir, né, na saúde das pessoas, né, então o fato Sim. de existir um controle maior também na qualidade dos alimentos, mas realmente é verdade, eles têm uma leveza mesmo, a gente tem amigos franceses e tudo, só que assim, ao mesmo tempo que eles comem de tudo, tipo, eles comem pouco, sabe, então dificilmente você vai ver um francês, tipo, com pratão. As porções são menores também, e acho que outra coisa É, interessante, você falou do açúcar, eles também não comem doces como nós comemos os doces, né, os nossos doces têm é, muito mais açúcar, né, é muito mais doce, efetivamente, do que eles, né, então isso é. faz diferença. Na verdade, assim, eu até nem falei, assim, eu fiz um curso de patisserie aqui também, né, nesse tempo que eu tô aqui, quando eu cheguei, que patisserie é o curso de confeitaria, Uhum. né, e, assim, leite condensado não Não, existe aqui para comprar no mercado, mas os doces, tipo, nenhum doce vai leite condensado. Aí eu lembro que quando os meus amigos franceses começaram a vir na minha casa, né, eu ia fazer uma sobremesa, como que eu fazia com leite condensado? Aí, teve um dia que minha amiga falou: "Mas você só sabe fazer sobremesa com leite condensado?" é, Tipo, ou era uma fruta, salada de fruta, alguma coisa assim, ou era alguma coisa com leite condensado, né. É o que a gente aprende a fazer aí. Um pudim, um mousse de pavê, maracujá, brigadeiro. brigadeiro, exatamente. Então, assim, o paladar deles, tipo, ele é muito menos intenso para o Exato. doce, né. Mesmo se você comprar um doce, né, e assim, a base dos doces deles aqui também, mas vai muito ovo, vai muita manteiga, né, então Uhum. também é rico, né, não dá para dizer que não é calórico igual. Mas a gente percebe, assim, quando eu ia comer um doce, assim, eu mordia, eu falava: "Cara, mas não é doce", tipo, no começo, né, depois eu acho que o paladar da gente realmente vai Vai se acostumando. habituando, mas aí a gente percebe
Mas os sabores também, né? Porque assim não tem tanto açúcar, mas aí eles vão usar uma baunilha natural, vão usar bastante fruta, né? Tem muita sobremesa assim, tortinha de fruta e tudo. Então, acho que isso é uma diferença bacana, né? Em relação ao próprio açúcar, né? Então, eles também não têm medo de dar o açúcar para a criança, porque a criança não vai comer um monte. Tipo, só é adoçado aquilo ali e pronto, né? Tipo. Sim. A Maria de Lourdes perguntou também se na França também tem a tendência, como tem, né, do aumento de peso, obesidade infantil, né, como a gente vê acontecendo em boa parte do mundo aí. Então, isso é uma questão interessante, porque mesmo no meu curso, né, como é um curso que também é em obesidade infantil, se a gente analisar a questão da obesidade infantil mesmo, ela não aumentou assim tão consideravelmente, né, no mundo. Uhum. Tem alguns estudos assim que meu professor mostrou e tudo, e o que que acontece? Acontece que hoje tipo, é melhor diagnosticado, né? Uhum. E outra questão também muito importante é que existem os hábitos, óbvio, né? Mas a obesidade infantil ela é muito mais ligada à predisposição genética do que aos hábitos, né? Então, assim, para mim foi muito contraditório, assim, né? Quando eu tive essas informações, assim, inicialmente, porque eu fiquei pensando, gente, que isso, né? Que isso, mas assim, dentro desse hospital onde eu faço a especialização, eles têm um serviço de nutrição, de gastroenterologia e nutrição, tem a parte que é especializada em obesidade, né? E eles são referência na França, né? Então, assim, eles não podem estar falando uma coisa que não é verdade, porque eles Sim. tratam crianças assim, né? E, então, assim, tem obesidade infantil aqui também, né? E assim como tem aí no Brasil, mas o que esses novos estudos mostram é justamente que não existiu um aumento considerável na prevalência mesmo da obesidade infantil, apesar de ser o que a gente Uhum. escuta, né? E que existem essas políticas públicas e tudo. Então, mas o que acontece é que assim, a obesidade infantil, se você, por mais que você controle, né, e faça uma sensibilização, se for uma predisposição genética, né, normalmente a criança vai desenvolver a Uhum. obesidade. Então, para falar aqui é meio complexo, assim, né, porque Sim. são muitas coisas, mas de repente a gente pode falar um dia sobre obesidade infantil, né? Sim, é verdade, acho que é bem legal. Até complementando isso, né, que alguns falam que, embora a alimentação francesa seja calórica, porque eles usam muita manteiga, né, ovos, tem um índice de obesidade na população? Não. Sim, tem um índice de obesidade, né? E na verdade, como aí, né? Só que Uhum. como assim, por exemplo, aqui é um lugar que tem gente de pessoas que vêm do mundo todo, né? Então, as etnias são consideradas também. Tem etnias que têm uma propensão maior a desenvolverem obesidade do que Uhum. outras, né? Então, os antecedentes familiares e tudo. Então, mas existe, assim como aí existe obesidade, né? Talvez não os números sejam menores, né? Até porque dentro da obesidade, né? E essas predisposições genéticas, né? Elas vêm maiores em etnias como nos africanos, como nos índios, né? Então, assim, por exemplo, no Brasil a gente tem uma mistura muito grande, né? Desses povos, né? Que colonizaram o Brasil. Então, eu acredito muito que depois de ter estudado que essa maior predisposição genética que a gente encontra aí no Brasil seja devido justamente à própria mistura racial que Aham. existe no Brasil. Muito provavelmente mesmo. Então é bem. Eu acabei relacionando, né, quando eu estudei, porque no Brasil a gente foi colonizado pelos portugueses, né, mas tinham os índios, vieram os escravos da África, né, e depois vieram os outros povos, enfim, né, misturou bastante, mas a base, né, do Brasil é uma mistura dessas etnias. É verdade. Falando um pouquinho de aleitamento materno, né? Segundo a gente tem informações de que a França ele não é tão incentivado. Isso é verdade?
Isso É acontece verdade. mesmo? É verdade. Né, é engraçado, porque, assim, o parto normal é uma coisa, tipo, natural, né. Quando eu cheguei aqui, eu ficava pensando: "Meu Deus do céu", né, porque no Brasil a gente tem uma cultura, né, mais, cesarista, digamos assim, e então mas aqui eles têm todo um preparo também pra gestação, para o parto, então, foi muito interessante esse acompanhamento que eu tive, né, pra ter as minhas 2 filhas aqui. Elas nasceram de parto normal, foi tudo bem. Em relação à amamentação, né, a França é péssima, assim, tipo, eles não incentivam mesmo, assim, eu acho que não tem o preparo, né. Existe também a questão de que as mulheres se preocupam mais, com o corpo, né, de pensar: "Ai, mas o meu peito vai cair, não quero que caia", ou então: "Eu preciso voltar a trabalhar logo", então normalmente a licença maternidade delas dura 4 meses, no máximo, assim, e elas podem estender 1, 2 meses, assim, sabe. Então, se elas amamentam, vai ser por esse tempo, dificilmente você vai ver uma francesa amamentando 1 ano, 2 anos, tipo, dificilmente isso vai acontecer. Na maternidade, assim, eu, assim, já tinha muito claro para mim que eu queria amamentar, né, que eu ia amamentar, né, mas aqui eles dão a possibilidade de escolha, né, inclusive para a mulher. Então, quando você chega para o parto, né, eles te perguntam: "Você quer amamentar?" Porque se você quiser amamentar, né, quando o bebê nasce, eles vão fazer todo aquele golden standard, né, então, de pegar a hora dourada que chama, né, então, da criança nascer e ter o contato com a mãe e tudo, né, e já privilegiar a amamentação. Não que a criança que não vai ser amamentada não aconteça isso, né, mas é possível que se a mãe não quiser amamentar, que a criança não receba nem o colostro, que já receba uma mamadeira como primeira alimentação. É possível, infelizmente. Eu acredito que não seja na maior parte dos casos, né, mas a prevalência de amamentação aqui é super baixa, né, então, por esses fatores mesmo, né, então, de trabalho e tudo. O pai quer muito participar também, então, eles têm uma forma de pensar: "Ah, então eu vou dar mamadeira, porque daí o pai também pode dar", então, assim, as mulheres têm uma independência e uma vontade de voltar a trabalhar e, enfim, elas querem voltar, são mães, mas querem voltar a serem mulheres, assim, de uma forma mais rápida, né, então existe um outro tipo de preocupação, não são todas, né, claro, Sim, né, mas se a gente comparar com o Brasil, é baixíssima a prevalência de amamentação aqui. sim. A Mariana, a professora, perguntou da carne bovina, se existe muito consumo aí, se eles conseguem consumir todos os dias, como é que é preço de carne bovina, se tem equivalente ao nosso. Então, o preço da carne bovina é bem alto, né, então não é barato para comprar a carne, eles consomem muito peixe. Então tem também carne de cavalo, mas assim, não é mega comum, assim, como a Sim, gente pensa, sabe. Aconteceu até uma vez que eu acho que teve um problema que eles colocaram a carne moída de cavalo numa lasanha, isso. e não falaram que era carne de cavalo, né, enfim. Mas a carne bovina é cara mesmo. Eles consomem geralmente, acho que 2, 3 vezes por semana no máximo, mas eu diria umas 2 vezes por semana, assim, tipo adultos, né. Uhum. Mas para criança é recomendado carne, né, então, assim, não necessariamente vermelha, né, Bovina. pode ser bovina, né, pode ser o peixe, pode ser o frango também, mas eles comem 2 porções normalmente de carne, no almoço e no jantar, né. Mas comem muito peixe, né, então diferente da gente, aí eles comem muito peixe, comem frango também. O peixe não é barato também, então o frango acaba sendo mais barato do que o peixe e a carne bovina. Mas assim, não é impossível também, né. E é interessante, assim, a gente encontrar um açougue também, como aí, a carne do mercado não é legal, né, então precisa Uhum. encontrar aqueles lugares que a gente tenha mais afinidade. Eu, por exemplo, eu compro carne até de um português que tem açougue, que entrega, tipo, e entrega picanha, então, assim, a gente vai descobrindo.
Que bom. Até falando sobre isso, né, a Elis perguntou do custo de vida, né, como é que é? E aluguel, comida, como é que é o custo de vida? Então, o aluguel é super caro, super caro. Eu acho que é uma das coisas mais caras aqui, né. Quanto mais perto do centro de Paris você morar, menor vai ser e mais caro vai ser, Uhum, né. Quanto mais a gente se afasta, você vai conseguindo ter a possibilidade de ter ambientes maiores e por um preço ok, né. E em relação, assim, ao custo de vida, eu não acho que é um custo de vida alto, sabe. Mesmo assim, para alimentação e tudo, eu acho que é super possível, né. Por exemplo, o meu marido, antes de a gente vir morar aqui mesmo, assim, quando ele estudou na Universidade Federal, meu marido é engenheiro, e ele veio para cá, conseguiu uma bolsa pela Universidade Federal e veio para cá fazer 2 anos da faculdade. E ele morou aqui com uma bolsa, acho que de 600 euros, assim, tipo, ele morava na residência universitária, né, e, tipo, viajou, fez as coisas dele, entendeu? uhum, Lógico, não dá para esbanjar, né, mas assim, ele conseguiu fazer as coisas que ele queria, assim, né, depois conseguiu um estágio e tal. Então, aí tudo depende, mas, por exemplo, se para você ter uma ideia de preço, né, de valor, né, se você pegar um apartamento no centro de Paris, é mais ou menos, de 50 metros, digamos assim, vai ser uns 2.000 euros, tipo, o aluguel. uhum. Então, é caro, né, e por isso que é bem interessante se de repente a pessoa vier estudar, né, e se não vier com a família, né, enfim, de tentar essas bolsas, né, porque aí tem as residências universitárias, né, e aí tem uma facilidade também, né, eles ajudam a pessoa a encontrar, onde morar e tal, então eu acho que facilita, né. Mas Sim. assim, não é impossível, né, eu acho que dá para fazer, né, e assim, o sistema de transporte funciona bem, né? Tanto se você morar então tem que procurar em algum lugar, se de repente você quer morar um pouco mais longe, algum lugar que tenha um sistema de transporte bacana, que te leve, né, para os lugares onde você precisa ir, né? Então, porque acaba que Paris, assim, mesmo de transporte, tipo, você precisa de 1, 2 horas, assim, para atravessar, né? Sim. Então, você normalmente vai Joia, ter que morar perto de onde você vai estudar, de onde você vai trabalhar, enfim, senão você perde muito tempo. é verdade. Gente, acho que estamos indo para o final. Não sei se mais alguém fez mais perguntas, acho que não, né? Karina, muito obrigada, né? Imagina, eu que agradeço. Foi uma troca, assim, a gente veio para falar um pouquinho da graduação, de entrar no estudo, mas entramos em várias outras conversas, que acho que isso é muito legal, né? Ontem a gente teve a participação de Portugal, dos Estados Unidos, hoje você com a França, então acho que para eles é muito interessante conhecer, né, essas outras culturas, a metodologia realmente de como é que acontece em cada lugar, né? A França, Sim, especialmente, tem uma alimentação, né, que a gente sempre ouve, porque o modelo francês, então a gente percebe que tem, né, essa diferença, e isso está claro até na sua fala, mas acho que outras coisas para nós também que ficou diferente com relação às crianças, como é que é a introdução alimentar, que para a gente, né, a gente vê um padrão no sim, Brasil, e realmente, como você falou, de comer em 3 horas, quando a gente aprendeu lá atrás, hoje em dia já nem pensa-se mais assim também. sim. Então, realmente são culturas diferentes, né? E acho que a França tem muito para nos mostrar aí. Muito obrigada Ah, pela sua imagina. Eu que participação. agradeço, Ana, o Não convite. sei se E se alguém tiver depois. alguma dúvida, né, e quiser trocar de repente alguma experiência, né, fico à disposição. Sei que você pode passar meu e-mail ou mesmo o próprio Instagram, então fico à disposição e a gente vai fazendo uma troca aí, Tá joia. Muito tá obrigada bom? mesmo. Obrigada a todos pela participação. E a gente se encontra daqui a pouquinho, às 8h30, no nosso canal, com a palestra da Luciane. Tá bom, gente? Obrigada.